Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante e acompanhem as nossas aulas. Na aula de hoje daremos continuidade sobre a morfologia. Veremos um pouquinho sobre a estrutura das palavras, faremos uma breve revisão e veremos alguns exercícios para tirar as dúvidas que possam surgir ao longo dos estudos. Então, veremos primeiro a revisão e depois os exercícios comentados. Vamos lá. Então, começando aqui na nossa revisão. A estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem os vocábulos. Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos, os morfemas, raiz, radical, tema, afixos, que são os prefixos e sufixos, as desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Lembre-se que os morfemas são as menores unidades de elementos que formam as palavras. Então, turma, muita atenção nessa parte da morfologia, pois é a partir daqui que se estruturam as palavras. Muitas vezes a gente não sabe o significado de uma palavra, mas quando a gente analisa bem a estrutura dessa palavra, a gente analisa um radical, ou um prefixo, ou um sufixo, a gente já consegue ter ideia do que significa aquela palavra. Então, é muito comum nos depararmos com uma palavra da qual a gente não saiba o significado e conseguir analisar através do significado do radical. Vamos ver a raiz. A raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra, ou seja, a sua parte básica. Ela abriga a significação do termo e pode sofrer alterações. As palavras que possuem a mesma família etimológica contêm a mesma raiz. Por exemplo, a palavra carro e a palavra nociva. Vocês podem ver que possui ali a raiz até a letra R e nocivo até a letra C. Radical. O radical é o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, permanece igual sempre. Por exemplo, ferro e ferrugem, floricultura e florista. Vocês podem ver que a parte em negrito não teve alteração. Ela continua a mesma. Por quê? Porque ela é a parte básica da palavra. É a significação da palavra. E a partir do radical, nós podemos formar muitas outras palavras. Através do prefixo, através do sufixo, às vezes colocando os dois. E aí nós vamos formando novas palavras. Muita atenção para não confundir raiz com radical. Raiz está relacionada à etimologia, à origem da palavra. E radical está relacionado ao significado básico da palavra. É a partir do radical que nós formamos outras palavras. O tema. O tema da palavra é um elemento formado pelo radical e a vogal temática. Por exemplo, estuda, rompe, partir. Nós temos ali as três conjugações verbais. Os verbos terminados em AR, da primeira conjugação, os verbos terminados em ER, da segunda conjugação, ou aqueles poucos verbos que terminam em OR, compor, propor, decompor, também pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em IR, da terceira conjugação. Dessa forma, quando nós juntamos o radical e a vogal temática, nós temos o tema. Estudar, qual é o tema? Estuda. Romper, qual é o tema? Rompe. Partir, qual é o tema? Parte. Então, muita atenção para esse conceito. Os afixos. Os afixos são elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras. São classificados em prefixos, que aparecem antes do radical, e sufixos, que aparecem depois do radical. Por exemplo, ali na palavra, a gente tinha a palavra feliz e fizemos a palavra infeliz, colocamos ali um prefixo de negação. A palavra feliz e novamente colocamos outro sufixo, felizardo, um sufixo na verdade, né? Felizardo. Então vocês podem perceber que quando a gente pega uma palavra e a gente faz o acréscimo de um prefixo ou de um sufixo, o significado da palavra muda completamente. As desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos e que indicam as flexões das palavras. Elas são classificadas em desinências verbais, indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos,
E as desinências nominais indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número singular e plural dos nomes. Turma, essa parte é muito importante das desinências. O próprio nome já dá uma pista para a gente, né? Desinência verbal vai estar relacionada aos verbos, e vocês sabem que dentro das classes gramaticais, os verbos são os que mais podem ter flexões. Eles têm flexões de pessoa, de número, de tempo, de modo e até mesmo da voz verbal, né? E aqui no caso das desinências nominais relacionadas a substantivos, a adjetivos, a gente tem o quê? A gente tem flexões do número, singular e plural, e do gênero masculino e feminino. Lembrando, turma, que nós estamos tratando aqui da gramática normativa. Nós estamos tratando de regras normativas da gramática. Nós sabemos que socialmente nós já temos outras classificações, porque a língua ela evolui, assim como a sociedade também. A sociedade vai evoluindo e a língua ela vai também acompanhando todo esse processo. Atualmente as pessoas já utilizam alguns pronomes neutros para se relacionar a pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino, nem com o feminino, né? Nem com o gênero masculino ou feminino. Mas aqui nós estamos tratando unicamente da gramática normativa. Então, agora vamos para os exercícios comentados. Eis que abaixo se evidencia o refrão da música Cabelo, de Jorge Benjor e Arnaldo Antunes. Com base na análise deste, procure responder ao que se pede. Então, a música bem conhecida, né? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Letra A. Entre os elementos que formam a estrutura de uma palavra, há um elemento comum a vários vocábulos, denominado de radical. Identifique-o no fragmento em questão. Vamos logo ler a letra B e a gente responde as duas juntas. Percebemos que a partir desse mesmo radical, alguns elementos a ele se juntaram para formar novas unidades de significação. Com base nesse pressuposto, retrate-os. Então, tá bem fácil essa questão, né? Uma questão bem inicial, bem fácil, bem básica. Ele quer o quê? Na letra A, ele quer o radical dessas palavras. O que seria o radical? A base da palavra. A base dessa palavra que forma novas outras palavras. E na letra B, ele quer o quê? Ele quer os elementos que se juntaram para fazer essa formação das novas palavras. Então, vamos ver. Mediante a análise do referido fragmento, identificamos que o radical materializa-se por cabelo até o L. Né? A partir dali, vocês podem observar que foram colocados prefixos, que foram colocados sufixos e alterou aí o significado das palavras, né? Como vocês podem observar aqui na letra B. Né? Aqui no caso, na letra B ele colocou o sufixo, cabeleira, e descabelada ele coloca um prefixo, né? Que vem antes do radical. Por meio de tal representação, o que podemos constatar é que os morfemas em destaque se juntaram ao radical e, a partir dessa junção, formaram novas unidades de significação. Então, às vezes, fazemos pequenas alterações, às vezes uma única letra, e ela já muda completamente o significado da palavra. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado. Letra A, menina, desinência nominal de gênero. Letra B, vendeste, vogal de ligação. Letra C, gasômetro, vogal temática da segunda conjugação. Letra D, amassem, desinência da segunda pessoa do plural. Ou letra E, cantaries, desinência do imperfeito do subjuntivo. Então, vamos ver a opção correta, turma? A opção correta, menina, desinência nominal de gênero. Menino, menina. As outras, vendeste, não é vogal de ligação. Gasômetro, nós não temos vogal temática da segunda conjugação. Amasse não é desinência de segunda pessoa do plural. E cantaries também não é desinência do imperfeito do subjuntivo. Então, a única opção correta, letra A, desinência nominal de gênero. Assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico grifado. Muita atenção ao comando da questão, turma. Muita atenção se ele pede a opção correta ou se ele pede a opção incorreta. Letra A, enquadrar. A parte em negrito, ele diz que é radical. Letra B, pareceram. O ezinho ele coloca como vogal temática. Letra C, transparência. O A é uma desinência indicativa de gênero feminino.
Letra D, viajei, coloca como vogal temática o E. Letra E, dispostas, o A está como desinência indicativa de gênero feminino. Vamos ver então. A opção correta, letra E, a vogal A da palavra transparência não é desinência indicativa de gênero feminino, porque a palavra não permite flexão para o gênero masculino. Quando vocês tiverem dúvida em alguma questão em relação à desinência nominal, basta vocês tentarem fazer essa flexão, né? Relembrando lá os conceitos sobre a classificação do gênero dos substantivos, né? Lembra dos substantivos sobrecomum, do substantivo comum de dois, dá uma olhadinha lá nessa parte, que é muito importante para vocês resolverem questões desse tipo. Assinale a opção em que as palavras não são todas de um mesmo radical. Então, o que ele quer aqui nessa? Ele quer as palavras que pertencem ao mesmo radical, né? Elas não são todas de um mesmo radical. Letra A, noite, anoitecer, noitada. Letra B, luz, luzeiro, alumiar. Letra E, incrível, crente e crer. Letra D, festa, festeiro, festejar. Letra E, riqueza, ricaço e enriquecer. Muito cuidado com questões desse tipo. Muitas vezes a palavra ela não está composta por prefixo ou sufixo, ela faz parte mesmo da palavra, tá certo? Então, muita atenção para vocês não errarem em questões dessa forma. Na verdade, a opção que não pertencem todos ao mesmo radical. Luz, luzeiro e alumiar, né? Vem a palavra alumiar, o verbo vem derivada do latim. Então, por isso, eles não pertencem a um mesmo radical. Vamos agora para analisar dois textos, tá? O texto 2 e o texto 1. O nome desse texto chama-se Bicho Gramático. Vicente Mateus foi um dos personagens mais controversos do futebol brasileiro. Esteve à frente do Paulista Corinthians em várias ocasiões, entre 1959 e 1990. Voluntarioso e falastrão, o uso que fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Uma vez, querendo deixar bem claro que o craque do Timão não seria vendido ou emprestado para outro clube, ele afirmou o seguinte: o Sócrates é invendável e imprestável. Em outro momento, exaltando a versatilidade dos atletas, criou uma pérola da linguística e da zoologia. Jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático, né? Então, foi adaptada aí da revista de História da Biblioteca Nacional. Então, vamos voltar bem aqui para esse texto. Como eu disse para vocês, muitas vezes tem palavras que a gente não usa no nosso cotidiano. Por exemplo, a palavra falastrão. Falastrão, se a gente analisar bem, vem de quê? Vem de falar, né? Então, olha o que ele quis fazer aqui, o Vicente. Ele quis elogiar o Sócrates, né? E para elogiar, ele acabou inventando palavras, né? Acabou criando neologismos, que nós vamos ver no processo de formação das palavras, nós vamos ver um pouquinho sobre esse neologismo. E aí ele disse que o Sócrates é invendável e imprestável. Será que ele cumpriu com o objetivo dele? Ele queria dizer que o craque não poderia ser vendido, muito menos emprestado. Mas olha as palavras que ele utilizou para isso. Ele disse, ele é invendável e imprestável. E ainda disse mais, ele ainda completou, né? Ele disse, o jogador tem que ser completo como o pato, que é aquático e gramático. Turma, quando ele diz gramático, ele estava querendo relacionar a quê? Pelo contexto, a gente percebe que ele queria relacionar a grama, né? Ele estava querendo fazer essa relação aí com grama, né? Mas acabou inventando aí novas formas de se expressar. Por isso, diz que ele cometeu pérolas da linguística, né, da língua, da linguagem, e também da zoologia, relacionada aí à classificação dos animais. O segundo texto, invendável, que não se pode vender ou não se vende com facilidade. Imprestável, que não tem serventia, é inútil. Aquático, que vive na água ou a sua superfície. Gramático, que apresenta melhor rendimento nas corridas em pista de grama, está relacionado aí ao cavalo, relacionado à corrida, à grama, né? Então, ele utilizou aí de uma outra forma.
Vamos agora para as questões. Os verbetes apresentados no texto 2, a seguir, trazem significados possíveis para algumas palavras que ocorrem no texto intitulado bicho gramático, que foi apresentado no texto 1. Descreva o processo de formação das palavras invendável e imprestável e justifique a afirmação segundo o qual o uso que Vicente Mateus fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Então, ele quer para a gente ver aí qual foi o processo de formação dessas duas palavras, invendável e imprestável, e essa linguagem que ele utilizou. É uma linguagem que é reconhecida pelos livros ou foi uma linguagem que ele criou ali para tentar se expressar? A letra B. Explique por que o texto destaca que Vicente Mateus criou uma pérola da linguística e da zoologia. Então, vamos ver. Na letra A, os adjetivos invendável e imprestável são formados pelo acréscimo do prefixo in, forma a variante in no segundo termo, com o sentido de negação, privação. Tem-se, portanto, o processo chamado de derivação prefixal ou prefixação. A afirmação segundo a qual o uso que Vicente Mateus fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros, dá a entender que ele se distanciava daquilo que as gramáticas caracterizam como norma padrão. Nos exemplos do texto, o que chama a atenção, contudo, é o humor involuntário, decorrente de tal uso, querendo dizer que Sócrates não podia ser emprestado, o que equivale ao neologismo inemprestável. Empregou a forma imprestável, que significa sem serventia e inútil. Ele fez totalmente o contrário. Em vez dele dizer que não podia ser emprestado, ele disse que ele era imprestável. E aí, em vez de elogiar, ele acabou ofendendo. Então, muito cuidado com as escolhas das nossas palavras, porque às vezes a gente quer usar palavras rebuscadas, palavras novas, e acaba recaindo aí no erro da significação das palavras. Isso acontece muito na redação do Enem. As pessoas querem colocar palavras bonitas, palavras bem elaboradas, pensando que assim vai conquistar, né, a pessoa que está avaliando a sua redação e acaba perdendo o sentido da palavra. Então, o processo de formação das palavras foi através de prefixo. Na letra B, o termo pérola é empregado em sentido metafórico para valorizar algo que seria raro e positivo. No texto, contudo, seu emprego é irônico, pois enfatiza os absurdos das afirmações de Vicente Mateus. No caso, em bicho aquático e gramático, o adjetivo gramático no lugar de terrestre, além de absurdo, gera comicidade, pois ainda que se perceba o sentido desejado, gramático, associado à grama, vem à mente a ideia absurda de que se está afirmando que o pato é um animal versado em gramática. A pérola seria da linguística e da zoologia pela mistura involuntária de dois campos do conhecimento. Bicho aquático relaciona-se à zoologia e gramático relaciona-se à linguística. Então, ele fez uma confusão total, né? Em vez de ele dizer que o pato era um animal terrestre, ele usou aí uma outra classificação, uma nova classificação. O vocábulo onde existe desinência de gênero, vamos ver qual é. Letra A, segredo. Letra B, curiosidade. Letra C, força. Letra D, verbo. Letra E, alheia. Essa está bem fácil, basta vocês tentarem fazer a flexão de gênero. Vamos tentar fazer a flexão? Segredo, eu conseguiria colocar segreda? Não dá, não tem como. Curiosidade, não tem como alterar também. Força, muito menos. Verbo, também não tem como fazer essa flexão. Alheia, alheio. Aí sim eu consigo fazer a flexão de gênero, tá certo? Vamos agora para o nosso momento português nas redes. Coloquei aqui para vocês um meme da nossa plataforma Gonçalves Dias. Se você ainda não segue a nossa plataforma Gonçalves Dias, passa a seguir lá no Instagram e acompanhe todo o conteúdo que está cheio de novidades e muitas informações importantes para vocês. Então, na que eu selecionei hoje para vocês, diz assim, ó, não tinha plataforma para estudar. Agora tem uma plataforma Gonçalves Dias. Então, agora vocês não têm mais desculpa nenhuma. Acompanhem os stories, acompanhem as postagens, deixem o like de vocês. Podem interagir também através dos comentários, através do direct. Inclusive no nosso quadro Português nas Redes. Se vocês querem ver algum meme, alguma figurinha, alguma música analisada, basta mandar a sua sugestão através do Instagram da plataforma Gonçalves Dias. Um abraço e até a próxima.